Estamos de volta com o nosso Estação Hamburgo, hoje nesta quarta-feira falando... Terça? Quarta eu falei, é porque quarta é o dia que eu venho fixo, por isso que eu troquei. Falando hoje de teatro, estamos na Semana do Teatro, né? Ontem foi o Dia Internacional do Teatro. Marco Antônio. Sim, senhor. 32 anos, né? 38. 38. Desde 78. 38 anos trabalhando com teatro. O Luz e Cena estava acenando com uma possibilidade de ir para Nova Petrópolis. Isso se confirmou ou não? Isso está confirmado. O que está faltando hoje é capital. Quando deu a crise, a primeira coisa que sofreu foi a cultura. Ninguém mais foi, nenhuma prefeitura mais comprou teatro, ninguém mais foi ao teatro, ninguém. Mas é natural. Tá sem dinheiro, tu não vai mais ao cinema, tu não vai ao restaurante, ou tu vai uma vez por semana, depende. Então a cultura, ela é a primeira a ser o dinheiro da cultura. Olha o carnaval que aconteceu esse ano em Novo Hamburgo, e Porto Alegre, e outras cidades. Não vai ter o carnaval, pega o dinheiro, compra remédio. Isso é tripolítico, é lindo dizer isso, é maravilhoso. Mas o lado da cultura é o primeiro que morre. Então, o Luciano não foi diferente. O Luciano entrou num processo de degeneração econômica que nós pensamos, vamos... Nós tínhamos 12 atores contratados, passamos para ter 6 atores contratados e terminamos o ano, descontratamos todo mundo e não tinha mais ninguém, não sabia se nós... O que fazia? A estrutura, que é grande, nós tínhamos 4 caminhonetes, vendemos uma caminhonete, temos 2 sistemas de luz. Daí... Tu é do tempo da caminhonete, tu vendeu as vans. As vans. Hoje fala vans. Sprinter. Aí aquilo foi ajudando a dar uma sobrevivência, mas nós dissemos, não, vamos... Na realidade, a família toda é artista. Na realidade, quem trabalha comigo além dos atores contratados, como o Juliane e outros grandes atores, a minha irmã é produtora, né? O meu cunhado é produtor, a minha esposa é atriz, diretora, meu irmão, em resumo, a irmã da Elisa é atriz, minha filha é uma grande atriz também, minha filha virou empreendedora, dentro da arte, né? Dentro da cultura também. Então nós dissemos, parar nós não vamos, só não sabemos para quem vamos apresentar, né? Então agora ressurgimos de novo como um grupo mais familiar, mais fechado, e já te dizer, já estamos contratando, já estamos mandando brasa. Maravilha. E já vamos começar a viajar a partir de abril e pelo jeito não vamos parar mais, vamos tomar o que nós estávamos antes. Mas isso é para dizer que a cultura é a primeira coisa que corta o poder público, né? Vamos aproveitar que nós temos na mesa um advogado tributarista, o Dr. Márcio. A crise está passando, o senhor que trabalha com empresas, como é que vê? Assim, existe uma luz rápida no fim do túnel ou vai demorar? Não, rápida eu não vejo, né? Os clientes que eu acho que mais rapidamente percebem a mudança para os dois lados são os da construção civil e os do ramo de veículos, né? A gente tem algumas concessionárias que a gente atende lá no escritório e a gente percebe muito a questão da venda, é um termômetro muito bom com relação à economia. Embora janeiro tenha sido relativamente bom, claro que nada comparado a 1 ano e meio ou 2 anos atrás, agora fevereiro e março caiu um pouquinho de novo a questão da venda de carro zero, etc. Então, e também não se tem uma perspectiva a curto prazo. A questão vamos dizer assim, do ramo imobiliário, ela me preocupa especialmente porque eu vejo cair demais. Né? Eu vejo o mercado totalmente desaquecido, alguns negócios que ocorrem, claro, mas ainda está saindo negócio. Claro que está saindo negócio, não parou totalmente. Agora, quando não está vendendo filé, o dono da fábrica de salsicha vai ficar rico. É assim que funciona, né? O que acontece é o seguinte: os negócios estão muito embasados em troca, pouco dinheiro, né? pouco valor realmente circulante, e a curto prazo eu não vejo a mudança. Alguns donos de imobiliárias que a gente atende também, que a gente acaba conversando, também eles estão esperando uma coisa para ir 1 ano, 1 ano e meio, talvez começar a retomar. Até porque estava fora da realidade, né? É quase unânime, vamos dizer assim,
o pensamento de que estava fora da realidade. Novo Hamburgo estava fora da realidade. De vez em Duas quando, questões, né? de vez em quando, para acrescentar, eu dou uma zapeada nos noticiários, Globo News ou Band, né? News, e eu vejo lá a entrevista dos nossos governantes dando explicações. Eu já assisto palestra há muito tempo, então a gente nota quando o palestrante está fazendo um enrolation, né? E como o presidente Temer, esse Renan Calheiros, eles fazem uma enrolação, uma demagogia, uma arrogância, assim, sabe? Dizendo que eles estão certos, que está tudo resolvido. Eu fico muito triste com isso, porque, na verdade, a pessoa, quando não tem cultura, como grande a nossa parte dos brasileiros não tem, né, nem cultura, por exemplo, educacional, as pessoas acreditam nessa enrolada, não é? Então, eu vejo os bancos ligando, oferecendo dinheiro. Então, está todo mundo ainda desesperado. Não mudou, não houve uma mudança para melhor. O que me assustou, os últimos 3 leilões que eu participei, me assustaram bastante pela falta de interessados na aquisição de bens, né? Muitos leilões já estão saindo com o juiz determinando que no primeiro leilão vai ser o preço da avaliação e que no segundo leilão já pode ser vendido a partir de 50% do preço da avaliação. Os últimos 3 que eu participei de leilões em que os meus clientes são credores e a gente acabou levando bens a leilão, né, dos devedores, alguns bens saíram nos 50% e não teve ninguém para disputar aquela compra, e alguns nem nos 50% não foram vendidos. Estou falando de apartamento de 400 mil reais que é oferecido a 200 mil reais e não é vendido, porque não tem ninguém para comprar. Isso assusta bastante, né? Isso não tem a ver com essa indefinição e essa insegurança política que tem nós também, estamos atravessando? Né? Porque grande parte dos investidores visam lucro, seja através do recebimento de aluguéis, seja através da revenda dos investimentos, né? Faz o investimento, espera para revender depois. Uma obra que é lançada, ainda está iniciando o lançamento imobiliário, o cara vai lá, compra na planta para revender depois. O que aconteceu? Alguns últimos lançamentos de Novo Hamburgo, que bastante gente comprou na planta há 2, 3 anos atrás, hoje estão vendendo a menos ou pelo mesmo preço do investimento. Então aquele cara vai segurar, ele pode estar com o dinheiro na mão, mas ele vai segurar, ele vai esperar vir uma definição realmente do que vai acontecer. Juliano, falando em governantes, para encerrar esse assunto que é chato, porque na verdade a gente observa que os governantes nunca trabalharam tanto quanto agora até a eleição. Para se defender. Para caixa 2, é impressionante. Para tirar o da reta e se salvar até a eleição. Como esse povo sem respeito. E o mais estranho disso tudo é que o Rio de Janeiro, por exemplo, já recebeu bilhões de volta, né, da corrupção e ninguém sabia de nada. Ninguém tinha culpa, ninguém roubou, ninguém. Então a justiça achou onde esse dinheiro que voltou, né? Então eles ficam na televisão dizendo que não tem nada com isso e tal, achando que nós brasileiros somos todos um bando de idiotas. Um grande pecado nosso é o voto obrigatório, né? Tu fazer com que todo mundo vote. Pessoas que não têm a mínima consciência, às vezes, de quem está votando, não se interessa, mas é obrigado a ir lá trocar o voto. Aí vai e troca o voto por qualquer coisa. É porque também não é discutido política na escola, assim como a cultura é defasada, então política menos ainda. Deveria haver uma discussão. Aí fica complicado para quem vai votar. Uma discussão cultural da política mesmo. Exatamente. Muitas vezes quando começa a discutir política, as pessoas têm isso entranhadas, né? Que não, política não se discute. Se discute sim, quando tem bons argumentos, boas maneiras, bons modos, quando não tem roubalheira no meio, claro que dá para discutir. Não, e até quando não tem bons argumentos, né? Porque daí permite com que as pessoas possam pensar, né? A discussão em si é saudável, claro, ninguém precisa partir para a violência, as pessoas não podem perder a noção. Mas a partir do momento que tu começa a discutir, tu vai procurar conhecimento, vai procurar conhecimento, vai procurar saber quem faz isso, o que na tua cidade, qual é o papel do vereador, qual é o papel disso e daquilo, que às vezes as pessoas não sabem qual a diferença do deputado estadual e do deputado federal. E nem lembra quem sabe. E não lembra, pior, não lembra em quem votou. Exatamente. E não lembra em qual partido, ideologia defende. Isso é o pior de tudo. Juliano, a crise para vocês lá do Teatro Novo, que vocês fazem temporada fixa no teatro lá do DC Navegantes, afetou
a presença de público, houve uma queda muito violenta. Afetou o Como é que cachê. foi? Afetou o cachê. Afetou o nosso ganha-pão. Sim. Como é que tu viu isso? Isso vem desde do ano passado, eu acho que reflete sim, as pessoas diminuem a frequência aos domingos, que é o público em geral, e as escolas, e não só a questão econômica, mas se ouve muito falar das escolas que os pais têm medo pela questão da segurança. Como eu trabalho muito em Porto Alegre, lá a questão da segurança está assim num momento bem complicado. E aí se ouve muito motivo das escolas não irem ao teatro por essa questão também, que é super importante, tu saber que vai sair de casa. Hoje em dia eu vi até uma entrevista de uma mulher na TV assim, que não reza mais só para ser assaltado, sabe que vai ser assaltado, mas reza para não levar um tiro na cara. Tipo, a gente está vivendo numa situação onde tu não sabe se vai voltar, isso é horrível. Mas voltando para essa questão, a crise bateu sim, acho que em todos os setores e na cultura a gente sente bastante, porque como o Marco falou, não só pelo lazer, porque a cultura tem a sua função muito maior do que o lazer, de conhecimento, de possibilitar discussão, de possibilitar com que as pessoas pensem além do normal, do só assistir certo canal que vai te dar certa, vai movimentar só a massa, enfim. O teatro te possibilita a cultura, a música, enfim, todas as artes, e acaba que afetou sim muito nesse sentido durante a semana para as escolas, final de semana para as famílias em geral, mas a gente continua na luta. Continua na luta e continua apresentando. Falando em luta, o nosso diretor aqui, o Rodrigo Stefan, disse só bancada top hoje, né? Ele está lá, escreveu aqui no bancada top. E mandar um abraço para o meu afilhado e sobrinho Tiago Eidalwein, a esposa dele, a Carol Rache, e meu irmão que estão lá na Malásia, e botou aqui que está assistindo pela internet. Maravilha. Muito bom. Estamos longe, então. A propósito, os dois novatos, pode mandar beijo, abraço. Tá? Pode. Doutor Márcio, sim. O Juliano falou em a questão de segurança. Eu tenho alguns amigos que têm casa lá em Lomba Grande. Como é que está essa questão da segurança lá? Eu sempre tomei alguns cuidados, né? Vamos fazer a segurança do dia a dia, né? Assalto na rua. Esse assalto do pessoal parado na parada de ônibus, ser assaltado, levar celular, isso aí se tem é muito pouco, né? Furto, roubo de veículos, muito pouco também. Eu acho que talvez em Lomba Grande foi roubado o quê? 1, 2 carros nos últimos 5 anos, e olha lá, né? O que acontece, que estava acontecendo, e é cíclico, são alguns assaltos ao comércio, porque ali é acesso muito fácil, tu vai a Campo Bom, tu sabe qualquer estrada ali, e aqueles muito falados assaltos aos sítios, né? Que eu tenho percebido que normalmente estão relacionados a acesso de pessoas estranhas dentro da tua propriedade. É claro que algumas outras situações, tu tem uma propriedade que aparece muito na rua, o pessoal está passando, aquele assaltante que fica cuidando ali para talvez, né, ir te assaltar, dentro do que tu chama atenção para quem enxerga o teu sítio. Agora, dentro das outras situações, está muito relacionado a quem entrou. Aquela pessoa que daqui a pouco eu tenho, as pessoas que eu conheço que prestam serviço para mim, o cara não pode ir lá prestar um serviço que eu preciso e eu não quero esperar uma semana, 10 dias até que ele tenha uma vaga na agenda dele, e pego gente às vezes que eu não conheço, pego gente que vai levar ajudante que eu não conheço, e isso acaba tendo uma relação com fatos de criminalidade que ocorrem depois, 1, 2 semanas depois. Fora isso, eu acho que Lomba Grande é seguro. Eu acho que é mais seguro que o centro da cidade, na minha opinião. Acho que é bem mais seguro que o centro da cidade. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o nosso último bloco desse Estação Hamburgo de hoje.